esse ano o Conversas Urbanas. Dessa vez a gente vai fazer só em 2 noites, e essa é a primeira. A gente decidiu fazer um foco de ter uma primeira noite de discussão sobre a nossa cidade, o que ela é, por que ela é assim hoje, né? Qual é o território que a gente está inserido, e aí chegar nessa discussão da própria população, da sociedade que está aqui inserida, do território já urbanizado. Então, por isso a gente tem 2 convidados aqui hoje, que são o Felipe Martins, que é ambientalista, é presidente da AVA, Associação Amigos do Vale do Aracatu, e ele vai fazer essa discussão territorial, né? Toda uma parte que trata das águas, da nossa topografia, dos grandes méritos que o Botucatu tem como a Cuesta, né? E na sequência vai ter uma fala do Eduardo Modenese Filho, que é arquiteto urbanista, atualmente é coordenador, né, do curso de arquitetura da Faculdade Sudoeste Paulista, do campus de Avaré. E eles 2 vão conduzir essa conversa, e a princípio o que a gente imaginou seria ter essas falas, né, de cada um deles, e depois um momento de discussão direta com vocês. Um panorama bem rápido aí da cidade de Botucatu, para a gente pelo menos entender o básico, e aí depois a gente vai poder falar de algumas questões mais problemáticas. Então Botucatu é bem grande, né? A extensão territorial de Botucatu é bem grande. A gente tem várias áreas extremamente importantes em Botucatu. A gente tem, para a gente começar, pelo menos imaginar, a gente tem várias possibilidades de modais de locomoção no município de Botucatu, e a gente só usa o carro, basicamente. Mas a gente tem a hidrovia Tietê-Paraná, né? Lá embaixo, a gente descer a Cuesta, a gente chega no Tietê, que nos leva até o Paraná e nos leva até a Bacia do Prata. A gente tem a ferrovia que sobe a Cuesta, é uma das obras fantásticas da engenharia do estado de São Paulo, construída nos anos 40. A gente tem essas duas grandes rodovias, né, a João Hipólito Martins, que a gente chama de Castelinho, e a Marechal Rondon, que corta o município e que divide, de certa forma, o município, que é um problemão e é uma coisa muito interessante que os urbanistas dão conta de explicar isso de forma bem eloquente. Então, se vocês repararem, o município de Botucatu, por algumas características interessantes, e a principal é pela questão do lava-pés. Essa grande bacia, esse verde aí, é o lava-pés. A cidade de Botucatu começou e se iniciou na borda do lava-pés, na borda do lado de cá, ali da Curuzu, da Rua do Saco e da Rua Mano de Barros. Nasceu ali a cidade. Uma coisa interessante que eu sempre fico muito abismado é que nenhum córrego de Botucatu, os córregos urbanos, tinham aquele buraco que tem hoje. Os córregos de Botucatu eles eram superficiais. Era taboa, aquele mato, e a água corria espraiada. E aquele cavado que a gente vê hoje em todos os córregos, aquele é processo erosivo, porque a gente impermeabilizou todo o entorno. Então levou aquilo e chegou no basalto, que a gente vai chegar um pouquinho para frente. Então isso é uma caracterização básica da cidade em relação ao estado de São Paulo, né? Nós somos lá o 10º então, município em tamanho. Ali a gente repara que o estado de São Paulo tem aquela característica geomorfológica que é a cuesta basáltica, que faz parte de uma formação muito maior, que chama-se Formação Serra Geral, que vem lá do sul do país e passa até depois do Espírito Santo, que dá essa característica aqui da frente da cuesta de Botucatu. Por volta lá de 1830, 1840, o pessoal que ocupava, os fazendeiros principalmente que ocupavam aquela parte baixa, que a gente chama de depressão periférica, ou de buracão, ou seja, o que for, que é a vista linda que a gente tem, o pessoal subiu e avançou para cima da cuesta. E começaram então a colonizar essa área do alto da cuesta, bem no topo da cuesta de Botucatu, e se alocaram bem na borda do lava-pés, do lado ali na Rua do Saco. Essa característica ali do relevo do estado de São Paulo, então a Serra do Mar, a gente sai lá de Santos, sobe a Serra do Mar. A questão geomorfológica, a serra tem 2 lados e a cuesta é uma encosta, tem um lado só. Por isso então que a gente tem essa característica. A depressão periférica sobe a cuesta e anda em direção ao Planalto Paulista, a bacia do Paraná, certo? Do lado de cá a gente tem o Paranapanema e do lado de lá a gente tem o Tietê. Então nós temos Botucatu, uma cidade que ela consegue aglomerar várias características extremamente importantes, e
extremamente não utilizadas para o nosso bom desenvolvimento, se a gente pensar em projeto de cidade, em um projeto que a gente quer. Isso é a característica geomorfológica, uma das mais importantes de Botucatu, que são os arenitos. Então a nossa cuesta, essa grande encosta que a gente tem aqui na frente da cidade, a gente chama ela de cuesta arenito-basáltica. Ela tem a formação do arenito, que são grandes desertos antigos que guardam o aquífero Guarani. Então o aquífero, o maior reservatório, o primeiro maior reservatório de água doce do mundo, ele não é uma piscina embaixo da água, ele está dentro do arenito, desse grande deserto, entre os poros das microesferas de areia, que foi sedimentada durante milhões de anos e depois veio uma cobertura de basalto, que é o que forma o topo das nossas cachoeiras. Derrame de lava vulcânica, aproximadamente 60 milhões de anos derretendo lava, quando os continentes estavam se separando, cobriu os desertos, o deserto ficou confinado, ficou guardado lá embaixo, por uma característica ímpar também de Botucatu, que é na frente da cuesta, nessa área, principalmente na parte de baixo, a bacia do Capivara, essa é a cachoeira do Aracatu. Lá embaixo, a bacia do Capivara ela é formada em grande parte por areia, por formação de areia, onde a infiltração para os aquíferos é quase que imediata, e é onde a gente tem a famosa recarga do aquífero Guarani. Então é essa uma das nossas grandes riquezas naturais e que a gente não explora, por outro lado a gente só tende a degradar, uma vez que a gente principalmente não conhece, ou desconhece em grande forma. Então é muito próximo, quando a gente vai fazer passeio aqui, a própria linha férrea, a linha da antiga estrada de ferro Sorocabana, quando foi feitos os túneis nos anos 40, anos 50, o primeiro túnel, os dois túneis, um é cavado em basalto e o outro é cavado em arenito. Então, quando a gente anda nos túneis, a gente vê os paredões e tal, é muito bacana. E na parte onde o basalto pegou, o arenito está exposto, choveu, infiltra água, é o deserto bebendo água e se recarregando. Água poluída, a gente recarrega com água poluída, etc. Se vocês repararem aí, então, onde se instalou a mancha urbana de Botucatu, todo esse laranjadinho, quando ele vai ficando mais próximo, é a parte mais elevada da cuesta, são as curvas de nível. Todos os azuizinhos são as redes hidrográficas que nascem aqui em cima e descem a cuesta. Então, aqui é o ponto mais alto, e aí as curvas estão juntinhas, é porque é o barrancão alto. E aí as águas nascem aqui em cima, tudo água de chuva. Botucatu é 100% abastecido de água de chuva, parou de chover, a gente morre de sede. Sem precedentes essa questão. Esse desenho aí é bem interessante, que mostra a mancha urbana onde ela se instalou, bem ali no Lavapés, e aí ela se espraiou. Para vocês terem ideia, o ginásio municipal foi feito nos anos 90, no final dos anos 80, começo dos anos 90, e ali em cima até então era pasto. Eu ia brincar ali era a porteira, aquela parte alta que a gente chega no topo da cuesta atrás do ginásio, aquilo era tudo pasto, cerrado e Mata Atlântica. E aí simplesmente limparam tudo aquilo ali e assentaram uma parte da cidade onde ela colou lá em cima. Ali esse desenho ainda não estava colado. Então a cidade foi chegando nessa área de alta suscetibilidade à erosão, processo erosivo, porque é areia e é basalto. E a areia principalmente ela tem muita suscetibilidade à erosão. Todas essas águas que nascem aqui em cima na parte alta, nós temos uma diferença de 300 metros de altitude basicamente, entre a parte alta da cidade e a parte baixa. O Morro de Rubião Júnior está a mais ou menos 920 metros de nível do mar, e a parte alta aqui mais alta da cidade está a aproximadamente 830, enquanto a depressão periférica, lá embaixo, tem pontos onde a gente chega a 550, 530. Então, de fato, você imaginar jogar um copo d'água aqui em cima, imagina o que acontece quando ele chega lá embaixo, principalmente quando a gente não tem as condições naturais do relevo, do solo e as próprias características que fazem com que essa água segure. E se a gente aumenta esse volume, aumenta a velocidade, um telhado, asfalto, concreto, isso vai causando um impacto monstruoso lá para baixo. Aí Botucatu também tem outras características, não é toda cidade que tem o que a gente tem, exatamente por esses motivos de ser a cuesta basáltica, de ser a área de recarga do aquífero, de estar sobre na crista da cuesta. A gente tem as 3 unidades de conservação
de extrema importância e também muito pouco conhecidas e muito pouco exploradas no seu potencial, não de segurar os processos de desenvolvimento, mas de nos dar os caminhos para os processos de desenvolvimento capazes de fazer com que a cidade possa se tornar uma cidade mais, eu falei na Câmara, mais rica, mas eu fui um pouco mal entendido, mais rica no sentido de uma cidade com mais capacidade econômica para poder ser mais inclusiva, mais justa, com desenvolvimento mais igualitário, etc, etc. Que eu imagino que é o que todo mundo quer. Então volta só um pouquinho para isso, por favor. Essa é a APA Botucatu, área de proteção ambiental, que protege principalmente a parte de recarga do aquífero Guarani, passa bem aqui na frente da cuesta de Botucatu. Lá, isso é interessante que a gente vê as duas bacias, né? Então aqui é a bacia do Paranapanema, o Rio Pardo, que abastece Botucatu, drena para a bacia do Paranapanema. E o Tietê, que são as cachoeiras aqui na frente, drenam para a bacia, e o Capivara, e o Lava Pés, o Tanquinho, a Água Fria, drenam lá para o Tietê. Então Botucatu é divisor de água, de bacia hidrográfica. Botucatu é a área de transição de biomas, Mata Atlântica e Cerrado, por causa da altura. Essa é a bacia do Alto Capivara, que são quem conhece, quem curte aí as cachoeiras, são 9 grandes quedas d'água, as 2 Martas, as 3 Canelas e as 3 cachoeiras do Aracatu. A última cachoeira do Aracatu é a famosa Cachoeira da Indiana, que são quedas d'água que são formadas por essas redes hidrográficas que estão aqui na cidade. Onde a cidade chegou bem em cima, ela chegou principalmente lá no topo, em cima da bacia, da microbacia do Aracatu. E a gente tem uma série de problemas lá, de impactos ambientais, porque a cidade chegou sem projeto nenhum, simplesmente com o mercado imobiliário chegando. Aqui é uma unidade de conservação federal, tem que ter um plano de manejo, esse tipo de unidade de conservação. Nesse caso nosso, o plano de manejo diz que a zona de amortecimento do parque é a bacia hidrográfica que o forma, né, ou que tem relação com ele. Então, se vocês terem uma ideia aí, a cabeceira do Alto Capivara tem aproximadamente mais de 200 pontos de nascente, todas as pontinhas altas aqui, desde lá do topo da cuesta, quando a gente desce para Laranjal Paulista, vem rodando aqui pela Gastão da Alfara, vai entrando ali dentro da cidade, passa na frente do ginásio, vai pela Bocaina, até lá depois quase na Alcides Soares. Todas essas águas vertem e descem a cuesta e caem lá no estuário do Rio Bonito. E é altamente frágil e é uma unidade de conservação. Então, primeiro é a APA. A APA coincide com essa unidade de conservação em grande parte. Elas são sobrepostas, o que dificulta, por um lado, o entendimento e o que pode nos garantir, uma vez compreendido isso, os tipos de desenvolvimento que a gente pode usar. Em Pardinho, a gente teve dias atrás, o problema de Pardinho muito grande é que ele tem a APA em Pardinho, e Pardinho muito via a APA como um problema para o seu desenvolvimento turístico. E hoje eles já começam a ver que a APA e as suas regras podem ser, inclusive, indutores de desenvolvimento turístico. Então, na verdade, é nós que temos que mudar um pouco, uma vez que a gente conhece os planos de manejo, etc. Essa é a terceira unidade de conservação. Aqui é a São Hipólito Martins, a Castelinha, entrando na cidade. Lá é aquele empreendimento que todo mundo passa as luzes acesas à noite, não tem como errar. O Indaiá, atrás do Indaiá, isso aqui é uma nascente grande. Aqui tem um lago muito bacana, inclusive lá atrás do Indaiá. Isso aqui é uma nascente grande, cara, no Rio Pardo. Aquilo lá é o Cedro. Quem vai para Demétria lá é outra nascente grande que também cai no Rio Pardo. Isso tudo bacia do Paranapanema. E a floresta está aqui, se vocês olharem lá, o aeroporto, aqui é a vista do aeroporto, e a floresta municipal também aqui, estadual. E é uma unidade de conservação que é pouco conhecida, não tem, muito antiga, dos anos 60, e ela é meio abandonada, assim, é uma coisa meio, inclusive hoje em dia já tem até cultivo e tal, meio fora de qualquer regra. O fato é que ela existe. Vamos lá, vai. Então aí esses conceitos básicos, né? A questão das bacias hidrográficas, divisor de água, como é que isso se forma, né? Pelo tipo do nosso solo. Choveu, infiltra, sai no ponto mais baixo, vira uma nascente, vira um rio, se junta com outras nascentes e vão formando esses córregos que a gente vê aí em Botucatu. Vai lá. A questão da impermeabilização do solo, isso ainda é uma coisa básica, trivial, que provavelmente a gente dá aula na escola, e sem
a gente dá aula para a 6ª série e a gente explica isso para a turma da 6ª série. A engenharia nacional, não vou nem dizer de Botucatu, ainda não leva isso em consideração quando se pensa o planejamento de uma cidade. E o potencial que isso tem, não pelo negativo, pelo positivo. Qual que é o potencial da chuva numa cidade que depende da chuva para a gente construir a cidade, não impermeabilizar, fazer com que seja permeável, usar tecnologias que são já, inclusive tem 50, 60 anos essas tecnologias de fazer infiltrar e não fazer o escoamento superficial. Resolveria grande parte dos problemas. Então, é legal isso daí, né? 1830, na borda do Lava-Pés, onde a cidade começou. Eu perguntei, quando eu comecei a aprender essas coisas de urbanismo, eu perguntei para a Isadora, ela me ensinou, um dia eu mandei uma mensagem para ela, falei, Isa, por que os caras cortam as cidades, tudo no plano cartesiano, tudo quadrado, uma cidade que é um morro, qual que é a lógica disso? O agricultor, há 500 anos, os incas lá, 1300, os caras faziam tudo bordeado, tudo em curva de nível, para segurar a água, né? Para ter uma lógica, é simples, você andar no terreno. E quando o cara vai implantar a cidade, o organismo vivo, o mais importante, todo mundo vive, o cara esquadreja, chove, arrebenta lá embaixo. Quer dizer, é um negócio muito... Ela respondeu isso, que é uma coisa meio lógica que acontece, que aprende-se assim, e é um plano cartesiano, né? O ser humano pensa quase que em plano cartesiano, e uma cidade muitas vezes não pode ser pensada em plano cartesiano. Principalmente quando não é no Planalto, né? Se a gente estivesse numa mesa, a gente poderia até compreender que se dividisse assim, etc. Então a cidade nasceu bem na borda do Lava-Pés. O Lava-Pés era um rio que ainda você não precisava cair dentro dele. As pessoas usavam ele, ajoelhavam e usavam ele. E aí foi afundando, né? Porque é areia, basicamente. Essa areia está tudo lá na represa do Rio Bonito hoje. Ela pode. Aí ela continuou evoluindo a cidade, ela foi passando para lá, isso eram tudo fazendas antigas, né? A cidade foi meio que loteada em grandes fazendas quando foi tomado esse território. E aí essas fazendas foram se dividindo, os donos dessas fazendas, inclusive vários bairros hoje em dia, levam o nome dos fazendeiros antigos e tal. Esse foi o desenvolvimento da... Eu não vou avançar nisso porque tem uns especialistas nisso aqui, eu vou falar bobagem, então eu deixo para eles depois, eu estou vendo o Rodrigo ali, eles falaram para mim assim, vamos ver o que você vai falar. Bom, aí então, a questão das bacias hidrográficas municipais, que é um problemaço nosso, e que é um problemaço por um lado, mas eu acho que grande parte do problemaço é pela não compreensão delas. Então essa bacia do Lava-Pés, ela é uma bacia comprida, longa, ela tem uma altimetria, ou seja, a diferença da parte alta para a parte baixa pequena, a não ser depois que ela passa do lajeado, que daí ela começa a cair, tem as cachoeiras lá na frente, mas nessa parte da nascente, atrás ali do aeroporto, ou da Escola do Meio Ambiente, o Tijuco Preto do outro lado, e ali atrás do Parque Central, até chegar no lajeado, ela percorre a cidade inteira com um grau de declividade baixo. E é por isso então quando chove nessa parte da cidade, e a cidade foi toda impermeabilizada o entorno, a água cai, telhado, concreto, asfalto, cai no rio, o rio sobe muito. Mas se a gente reparar, o rio Lava-Pés ele não tem nenhum lugar onde ele tem um estanque, onde ele alaga. O problema de alagamento do Lava-Pés não é no Lava-Pés. E aí vocês me perguntam, mas tem piscinão previsto no Lava-Pés? Tem. E aí vocês me perguntam por quê? E aí é uma pergunta que eu deixo para vocês refletirem. Para vocês terem ideia, um dos piscinões projetados no Lava-Pés, ele está aqui, ó, em uma área que ainda não foi impermeabilizada. Eu me pergunto, leigamente, tá? É só uma questão de raciocínio. Por que é que o piscinão está aqui quando essa elevação do nível da calha do rio acontece? Porque toda a parte central foi impermeabilizada. Esse piscinão aqui vai resolver o rio passar por cima das pontes no pico de chuva? E repara, o Lava-Pés não alaga lugar nenhum, porque ele não tem nenhum lugar onde não tem várzea, não tem um fundo de vale o Lava-Pés a ponto de formar uma várzea, como é o exemplo do Tanquinho lá na rodoviária. A rodoviária é um caso. Esse rio aqui é o Água Fria, esse córrego nasce lá atrás do Santa Elisa. Esse aqui é o Vale do Sol,
Lá é o Cascata, nasce atrás do Morro de Rubião Júnior, passa por baixo da pista, junta com Água Fria e com o Vale do Sol, inunda. Esse aqui inunda dentro do Vale do Sol. Quando ele chega aqui na pista, junta com esse e inunda aqui na beira da Marechal Rondon. Aí ele passa por baixo da Marechal Rondon, junta com o Cascata. Lá embaixo ele junta com o Antártica, aquele lá de cima. Chegam lá, junta com o tanquinho e, obviamente, numa várzea natural, inunda a rodoviária. É quase que óbvio, não teria como acontecer outra coisa. E sempre inundou. Lá é um fundo de várzea. Quando não tinha cidade, aquele lugar sempre enchia. Natural de uma bacia hidrográfica formada por várias. Então esses são os pontos de alagamento principal. Esse é o da rodoviária, porque vem lá então essas 4 redes hidrográficas. Aquela curva ali, no dia de muita chuva vale a pena, quando enche a parte da rodoviária, se vocês quiserem fazer a aventura de correr para trás do curtume e olharem quando ele chega no lava-pés, é uma emoção, e tanto, porque o lava-pés já está muito grande, só que com uma vazão muito rápida, porque ele está muito cheio, e quando o tanquinho aí, toda essa região entra, ali dentro vira quase como uma vossorocazinha, mini vossoroca lá do Rio Amazonas chegando no oceano. Então é um negocinho meio assustador. Esse é o Vale do Sol, e aqui o Água Fria. Quando eles vão passar por baixo ali, eles já têm um grande alagamento aí. Quem mora lá no Vale do Sol, que eu sei que tem gente que sabe disso, ficam isolados lá. Aí não dá nem para a gente fazer festa, nem para a turma de lá sair para ir encontrar gente e fazer festa. Então ficam presos lá dentro. Lá, naquele ponto, na Marechal Rondon, é outro ponto de alagamento. Essa é uma briga relativamente antiga na cidade, porque a concessionária que foi feito, o processo de concessão das rodovias, né, que foi feito por, agora a crítica por prostração ideológica do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1996, a questão é a seguinte: nós precisamos fazer a adequação da galeria que passa as águas para o outro lado da Marechal Rondon. Rodovia do Tietê, podemos fazer? Não. Claro que não. O problema não é meu. Eu não estou impermeabilizando a parte alta da bacia. Se vocês estão impermeabilizando, vocês resolvem o problema. Fala-se assim para a cidade. É uma coisa interessante. Vamos lá. Então toda essa parte alta, isso no plano diretor, a gente conseguiu que se ficasse, mantivesse da maneira que está, com uma baixa taxa de ocupação, não tão, mas com um lote de 450 metros, exatamente e a justificativa sempre foi muito simples. Se a gente impermeabilizar toda essa bacia, a gente destrói toda a parte central da cidade, a parte lá embaixo. Imagina, se já é assim, imagina com tudo isso impermeabilizado, o impacto que a gente tem lá embaixo, em todas as redes hidrográficas. Então isso é o que acontece, isso é lá, na frente da rodoviária. Como resolve? Primeira coisa é não impermeabilizar mais, né? Segunda coisa é você entender esses fluxos, né? Por que acontece isso? Obviamente você vai ter que adequar essas passagens em primeiro lugar, não impermeabilizar mais, né? Você fazer com que essa água infiltre o máximo possível. Agora é minimizar e não aumentar. Solucionar, existem aí pessoas que eu acho estranho isso, mas existem pessoas que falam: mas a gente precisa afundar a calha do rio. Afundar a calha do rio só se a gente for cortar em basalto. Tem o basalto embaixo, não tem que implodir a laje de basalto. Não dá para fazer isso. Não tem fisicamente, não cabe. Ou seja, é um problemão, devia ter sido pensado antes. Muito mais barato fazer a precaução. Muito mais. Agora, só que a gente está num ponto em que ainda o nosso problema ainda ele é, né, chove, ela drena rápido e vai embora. O que a gente vai continuar fazendo? E acreditem mesmo, está nas nossas mãos, mesmo. Isso é o mais interessante, que a gente acha que não leva isso muito em consideração. Vamos lá. Esse é outro problema. Aí tem outro piscinão, mesmo caso. Esse é o Córrego do Tenente. Ali é a Rua da Independência. Ali é a Visconde do Rio Branco. Aqui é saindo. Ali é o Asilo Padre Euclides. Quando chove aqui em cima, foi tudo impermeabilizado aqui. É a antiga fazenda do Ribeiro, aqui já indo para Aracatu. Essa bacia aqui, ela não suporta, ela é curtinha
e altinha. Choveu aqui, é interessante, porque o município ele já sabe disso. Então, quando chove muito, a Secretaria de Obras já acorda a turma 4, 5 e meia da manhã, para a máquina ali na esquina, quando dá 6 horas já começam a tirar a terra, porque senão você não passa de um lado para outro. Então você passa lá 6 e meia, 7 horas, as máquinas já estão limpando. Porque realmente trava esse lugar ali. E aí tem outro piscinão, naquele lugar ali, que é... Enfim, esse é um modelo, né, inadequado de se expandir, que o Du vai falar bem disso, que a gente tenta iluminar a nós mesmos e tentar um pouquinho iluminar a discussão na cidade em relação a esse tipo de desenvolvimento. É nacional esse problema, não é de Botucatu, é de um olhar cartesiano, continua, e obviamente de rendimento, né? Máximo ganho no menor curto prazo possível. E aí você vai ter a destruição dos bens naturais, que podem ser, obviamente, depois traduzidos em desenvolvimento econômico do município enquanto turismo, principalmente. Ali é o Largo da Catrina. Essa aí é a ponte, ali passa por cima da Marechal Rondon. Essa água aí, ela vem ali do Tijuco Preto, as nascentes do Tijuco Preto. Fica ali, sabe quem sabe ali onde fica o tiro de guerra, da frente do SESC para o outro lado ali, aquela área grande atrás dos condomínios lá em cima. Então essa aí foi uma última chuva desse ano passado. Então acontece isso, né? Não tem por onde sair a água, é muita água, parou de infiltrar, é inevitável. Isso aí eu não sei exatamente de onde é, mas isso aí é João Francisco? Volta, não vai. Tá. Então acontece isso. Muitas das ruas da cidade de Botucatu ainda não tem o sistema de drenagem tradicional, que é a galeria de água pluvial e o problema mais para baixo. Então a gente tira o problema da frente do morador e joga o problema para a frente de outro morador. Mas a gente vai resolvendo da mão para a boca os problemas. E nunca com um olhar sistêmico do que a cidade é, como é que ela se comporta, etc. Uma coisa que dá para fazer, não é nenhum mistério, só que só não se faz ainda. Esse aí é o loteamento mais novo aí, o Para Todos. Essa chuva foi agora no comecinho, faz uns 3 meses, que vai causando isso. Esse lugar aí eu torço para que, eu venho falando bastante sobre isso, que eu torço para que não aconteça aí o que aconteceu lá, uma mini Mariana. Essa aí é a nascente das Cachoeiras do Canela, aí está para cima da Marechal Rondon. Nós temos 5 barragens de água que foram feitas há mais de 20, 30 anos, e esse loteamento vai jogar toda a água nessa primeira barragem para fazer uma piscina de contenção e controle de vazão das águas da chuva. Uma coisa que a gente, enquanto Condema, já pediu foi que todas essas outras bacias para baixo sejam adequadas na sua capacidade de vazão. Se isso não acontecer, numa chuva muito grande, se estourar a primeira, estoura as outras 4, estoura a Marechal Rondon e destrói as 3 Cachoeiras do Canela. Então isso já é meio... a gente já vem falando muito isso, obviamente que a gente espera que não aconteça, mas muitas vezes ainda parece que precisa acontecer as coisas para daí o processo lento. Então é isso, obrigado e podemos conversar. Vocês devem ter visto pela internet que tem em Seul, uma super capital, um país super desenvolvido, os caras detonaram a avenida inteira lá, abriram o rio, que estava embaixo, aterrado. Mas como é que eles conseguiram ser os caras? Eles vendem carro aqui, imagina o carro para os caras, o que é importante. Detonaram uma tremenda avenida central e abriram o rio. Usaram inclusive parte do concreto para fazer umas pedras artificiais para o rio. E o que eles mostram com isso? O que eles provaram a partir disso tudo? É o seguinte: quando você fazia o sistema tradicional de escoamento de água urbana, vocês viram ali, é você tirar a água o mais rápido possível da cidade e enfiar a água o mais rápido possível fora da cidade. Então você vai canalizar, vai fazer um monte de tubo, canalizar rio, etc. E que se dane, você só tapa, põe mais cano, manda bala nessa obra civil. Acontece o quê? Disso até hoje. Multiplicou absurdamente a quantidade de gente ocupando a superfície dos territórios. Então a área de gente andando, fazendo coisa em cima, aumentou muito além da capacidade.
que era possível imaginar antigamente, com esses dutos, essas canaletas desses rios, essas pontilhões que ficam matando a água. Ou seja, os caras chegaram à conclusão que é o seguinte: então a água, ela chega muito rápido, em uma grande quantidade. Todo mundo, e brasileiro, descendente de português, adora um pavimentinho no quintal. Então começa no quintal do cara, sai para a rua, ele taca a pedra, cimento na calçada, guarda a árvore, que a árvore cai folha, sai para o asfalto e vai embora. E você tem uma vasta superfície impermeável jogando água, coletando essa água, tremendo num pau, e jogando num lugar que não tinha como nunca imaginar essa quantidade de gente. Por quê? Porque também, evidentemente, não previam que as coisas podem crescer e podem mudar. Porque agora chegou no patamar, nós entramos no século XXI, está ficando extremamente evidente que é preciso mudar o jeito de pensar. Porque agora a escala da presença das pessoas está de tal ordem que nada do que se sabia antes, do que se pensava antes, do que você tinha certeza que era natural antes, não é mais. Então está se colhendo agora. E, para mim, particularmente, chegando de São Paulo, é ver assim a virada da página para que capítulo vai se escrever em seguida, porque eu vim de São Paulo e estou vendo aqui situações, eu vou mostrar algumas, que vai se repetir a mesma técnica, como eu já falei em tudo que é lugar. Começou-se a discussão do plano diretor, a gestão passada. Primeiro, não fez a revisão do anterior, que já foi discutido e tinha muita coisa. Fez um projeto inteiramente totalmente apoiado num plano viário, que foi lançado em 2012, coisa essa que Prestes Maia, em 1930, fez para São Paulo, que, aliás, detonou o território de São Paulo, que é aquela desata que a gente viu lá hoje. Então, repetindo aqui. E vão fazer o plano diretor, a proposta original, graças a Deus a gente chegou a tempo, graças a Deus, muita tecnologia e conhecimento. Chegamos a tempo para discutir e falava, peraí, o plano diretor está sendo discutido com base no plano de avenida, que só é pensado para carro. E nós temos aqui uma porção de modalidade e possibilidade de usar 18 mil de jeitos de se mover aqui pelo território. Muito bem. Esse plano de avenidas, ele é inteiramente feito atrás de linhão de distribuição de energia elétrica. Eu vou reiterar isso até que fique claro o tamanho da burrice. O linhão foi feito para distribuir energia pelo país. Tá? O cara vai e faz a avenida embaixo do linhão. Né? E você agora vai desenhar uma cidade, um plano diretor, que vai seguir essa avenida, que vai seguir uma distribuição de energia. O que é que a energia está pensando no dia a dia da gente aqui? E como é que você vai fazer com que uma cidade cresça para correr atrás de justificar uma avenida? Todo mundo toma como natural, por quê? Porque há 150 anos, antes do Leão, tinha lá a ideia da reta. E a reta é o desenvolvimento. Está em franca contradição com o sistema ambiental. Então você está desenhando um desastre. Eu vou falar um pouco agora que foi o diagnóstico que pelo menos conseguiu produzir, né? Levantamento com algumas informações, acho que importante, mostrando o que aconteceu com a cidade. Então, começando, pessoal, contar um pouco como se deu aí a evolução urbana de Botucatu, que o Felipe estava falando, né? A gente tem ali o núcleo central, né? Aquele mais escuro, e à medida que vai passando as décadas, né? Essas manchas elas vão clareando, só para vocês entenderem, né? Então, a década de 40, né? Muda pouco, daí década de 50 para 60, já um salto considerável. Só um detalhe para falar: essas manchas são loteamentos que foram aprovados, tá? Só para vocês entenderem. Então ali na década de 50 a gente já percebe que já há um incremento bastante considerável de área, né, de terra urbana. Década de 60 e 70, né, a gente já também percebe uma faixa ali em direção a Rubião, né? Pode, se você puder mostrar onde que é, Rubião Júnior, né? Aqui está Castelinho, né? Isso, Santa Elisa, né? E lá, Rubião Júnior.
Então percebam como essa mancha ela vai se espraiando, né? Ela vai aumentando cada vez mais. Próximo, por favor. Então, década de 70 a 80, né? 80 a 90. E finalmente aqui a última que a gente tem é de 2010. Então, o que eu quero mostrar aqui? Que é o gráfico seguinte, né? É uma comparação entre como a população foi crescendo, né? E relacionando com como a área urbana foi crescendo, né? Que ela é totalmente desproporcional. E o destaque ali, isso, é que foi aquele salto que houve, né? Principalmente em relação à área urbana, na década de 50 para 60. Então a gente tinha, né, uma densidade que ela beirava ali 100 habitantes por hectare. De repente a gente passou para a faixa dos 30 e se manteve nessa faixa. De lá para cá a gente se manteve. O que é 100 habitantes? O hectare é uma quadra de 100%, né? Sim. Isso eu tenho um slide também para falar. A gente, 1 hectare, quando a gente fala, pessoal, seria uma quadra de 100 por 100. 100 metros por 100 metros, né? Isso. Então a gente está falando ali que a densidade média, né, da cidade são 30, né, na verdade é um pouquinho menos, 33 habitantes por hectare, né? Isso quer dizer, se a gente pegar um estudo, uma proporção de pessoas por família do IBGE, que são em média 3, quer dizer que em 1 hectare nós temos 10 casas, 10 famílias morando, né? É muito pouco. Na média, né? Média da cidade como um todo. Antes era muito mais, né? Sim, isso. E antes era muito mais. Isso daqui é uma divisão que a gente fez, uma setorização, né? A partir do censo de 2010, onde nós subdividimos, né, a cidade a partir dos setores norte, leste, né, centro, oeste e aqui para baixo sul, né? Então foi uma subdivisão para poder, a partir dos dados do IBGE, dimensionar como ficou a população distribuída. Essa daqui é a distribuição da população na área urbana. A principal informação que chamou a atenção foi como a população ela não está mais ocupando o centro, habitando o centro, né? Se a gente pega aquela tabela ali em cima, a gente vê que a região central ela é responsável por abrigar 20% da população. Mas se a gente olha para ali o C1 e C3, que no caso é aquele miolo, né, mais claro, não, no centro. Isso, são essas duas áreas. A gente vê que a gente tem apenas 11% da população ali. E vocês vão entender que como é contraditório isso, né? Por quê? Essa é uma distribuição geral de como a população está alocada por setores, né? Pode passar. Aqui é o dado de densidade que eu estava falando, né? Então a média, né, que a gente tem geral é 32 habitantes por hectare. Então aqui para explicar aquilo que eu falei, né? Se a gente considerar uma quadra de 100 por 100, a gente vai ter apenas 10 moradias nessa área. Aqui, quando a gente olha para aquela região central, a gente vê que a densidade é ainda mais baixa, né? No C1, 23, né? E aqui é a questão dos domicílios vazios que a gente levantou.
com os dados do IBGE. Né? A gente constatou que a gente tem um total de domicílios vagos, desocupados na cidade, que é 5.700, né? Que é um número bastante considerável de imóveis que já tem, né? Que já dispõe de uma infraestrutura urbana já instalada, sem contar lotes, só estou falando de imóveis construídos, né? E esse aqui é o dado que eu chamei a atenção anteriormente, que a gente vê o descompasso que existe. Por quê? Porque esse mapa, ele mostra os estabelecimentos, né, que seriam não residências, né, comércio e serviço da cidade. Então, mostra que na área central, a gente tem 47% dos estabelecimentos de comércio e serviço de Botucatu. Então, se a gente voltar para aquela informação de quantas pessoas tem no centro, quer dizer, é muito desproporcional. Muito pouca gente morando no centro, com uma quantidade enorme de serviços sendo oferecidos na região central. Que causa o que a gente, todo mundo aqui, deve sentir na pele, durante o dia, o que é o nosso trânsito, a dificuldade da gente estacionar o carro, porque a frota cresceu violentamente. As pessoas saíram da região central, né? E como não tem uma rede de transporte público, né, instalada, o mais fácil que é comprar um carro, transporte individual. Então é o drama que a gente está sentindo na pele hoje e a tendência é piorar. Esse aqui é o perfil habitacional da cidade, né? A gente tem casa unifamiliar no lote, 94%. Né? Maneira que as pessoas moram em Botucatu, que é 94%, é a casa no lote unifamiliar. Apartamentos, né? Quase 5%. Né? Quer dizer, existe uma proposta aí, uma ideia de verticalizar um pouco mais a cidade, para poder aproveitar também a oferta que nós temos de serviços na região central. Esse aqui é um mapa que mostra o padrão de uso e ocupação do solo, né? O que é amarelo lá é o padrão mais popular, né? Residências mais populares. O rosinha lá é o padrão médio e o roxo, né, é o alto padrão. Também, né, mostra que existe essa segregação socioespacial no nosso município. O pobre mora num lugar afastado e o rico sempre separado. E agora, falando um pouquinho mais da questão de mobilidade, né? Esse é um mapa que ele mostra como foi crescendo a mancha urbana, né? Ela vai do vermelho mais escuro, né, até o amarelo. E ali, se vocês perceberem, né, existem círculos, né, concêntricos, né, que partem. O ponto central é a Praça do Bosque. Então, esses círculos, eles vão crescendo a cada 1 quilômetro, certo? O que eu quero mostrar? Mostrar aqui na ponta, aqui embaixo, né, onde parece uma seta, puder mostrar aí, Paty? Isso, que é o Indaiá, né? A gente está mais ou menos aqui no raio 8 quilômetros em relação à Praça do Bosque. E lá na outra extremidade, né, onde a gente tem o Monte Mor, que é aquele laranjinha, a gente está no círculo 5 quilômetros do centro. Quer dizer que do Monte Mor até aqui o Indaiá são 13 quilômetros de extensão. Isso mostra claramente, né, como essa cidade, como ela se espraiou realmente. Essa mancha se espalhou no território.
né? Esse é o gráfico que mostra como foi crescendo a nossa frota de veículos particulares. De 2002 a 2012, né, a frota pulou de 30 mil para 50 mil, né, que dá uma média de 2.000 automóveis por ano. Só que em 2015, nós tivemos um dado divulgado pela Semutran, que o número de veículos de Botucatu tinha chegado a 90 mil. Ou seja, em 6 anos, essa média de 2.000, ela passou para 5. Ela aumentou violentamente. E o número de automóveis chegou a 67 mil unidades, né? Aí é o número dos outros tipos de veículo, né? Mas, se a gente olhar para a população que dirige, né, que é habilitada, tem 18 anos ou mais, e a gente faz a conta do número de automóveis por pessoa, a gente chega no número de quase um veículo por pessoa já em Botucatu, que é bem alarmante, né? A gente pensar. E ali é uma continha, vou voltar. Quanto que ocupa cada automóvel, o espaço que cada automóvel ocupa, né? Que ali é o tamanho de uma vaga, né? 2,5 por 5, 12,5 metros quadrados. Se a gente multiplicar pelo número de automóveis, a gente tem o total de área que a gente precisa só para estacionar os carros, né? Que é o equivalente a 101 campos de futebol. Então, mas para dar escala do problema que a gente tem aí. Isso também sem falar na questão da emissão de gás carbônico desses veículos, né? Que existe uma conta que é feita, né? A gente imaginar quanto um automóvel consome por mês, né? A gente chega a um número exorbitante de quase 200 mil toneladas por ano de CO2 lançado por esses automóveis, né? A SOS Mata Atlântica, ela estabeleceu, né, que para você compensar 1 tonelada de CO2, você precisa plantar 3 árvores. Então, por ano, a gente precisaria de quase 600 mil para compensar só o que os automóveis estão lançando na atmosfera aí. Então, para dar toda uma ordem de grandeza da situação que a gente está vivendo hoje. Esse também é um gráfico interessante, que ele relaciona quanto que é o consumo anual per capita de combustível por pessoa, comparado com a densidade urbana da cidade. Então, se a gente olhar na parte pico mais alto lá, a gente vê que o consumo é maior em países, por exemplo, como Estados Unidos e Austrália. Por quê? Porque o modelo de espraiamento urbano nesses países, né, eles são bastante intensos, né? Então a gente chega numa densidade muito baixa de pessoas por hectare. Aqui na região central, aqui na região central, a gente tem um padrão mais europeu, né? Se a gente lembrar, né, das cidades americanas, né, são as cidades que têm um investimento maciço nessa engenharia rodoviarista que o Polo estava falando, né? O carro sempre em primeiro lugar, né? A cidade feita para o carro. Na Europa, a gente tem uma faixa de mais ou menos 100 pessoas por hectare, que é um aproveitamento já bem melhor da infraestrutura urbana que já está instalada. E aqui, no outro extremo, né, você tem a região da Ásia, onde você tem verticalização muito intensa, né? Prédios, né, muito altos, e as pessoas concentradas
em áreas pequenas, menores, né? 600 mil áreas, se recomenda 2 mil áreas por hectare. A gente precisaria de meio estagiário por ano para repor só as áreas. Sim. Seria uma coisa parecida, Mário, obrigado. É bom a gente ter essas imagens, né, visuais aí na cabeça, né? Esse daqui também é uma imagem bastante interessante, porque são dois casos extremos, situações bastante extremas, né? Do lado esquerdo, a gente tem a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, que é toda aquela mancha, né, que vocês estão vendo ali. E aqui do lado, menorzinho, é Barcelona, né? Então, se vocês comparam aqui o quadro embaixo, a população ela é parecida, em torno de 5 milhões, né? E a área urbana, né, é muito reduzida em comparação uma com a outra, né? Agora, esse que é o dado que eu acho que é mais interessante, né? Quanto que está sendo emitido de gás carbônico, toneladas, por pessoa, né? Então, é 0,7 em Barcelona e 7,5, né? Quer dizer, é 10 vezes mais, por causa muito desse padrão de ocupação da área urbana no território, esse espalhamento. Existe um termo em inglês que é chamado urban sprawl, né? Que é sprawl em inglês é espalhar, quer dizer, ela vai se espalhando sem muito controle, sem muito planejamento. Essa é uma imagem aérea do que é, mais ou menos, para ter uma ideia do que é cada uma dessas cidades, né? Aí na esquerda é Atlanta, né? A gente tem uma área mais verticalizada, central, e toda aquela outra mancha que a gente vê, que parece que, nossa, mas ali não está ocupado. Não, está ocupado, só que são casas, né, padrão, casa unifamiliar no lote. Você tem uma ocupação muito extensa e essa predominância do automóvel, né, como o veículo, o modo principal de transporte. E aqui em Barcelona, só para que você tem, né, um gabarito, né, uma altura de prédio estabelecido para os apartamentos, né, de 5 andares. Quer dizer, você otimiza, né, infinitamente a área urbana, né, a infraestrutura urbana. É legal observar que é o seguinte: normalmente a gente é brasileiro, né? Achar normal, chegou lá e achou absurdo isso aqui. Isso aqui é um tédio. Isso aqui é um tédio, né? A gente acha não, legal isso aí, ó. Um monte de alternativa. E isso aqui é um tédio. É o contrário. A gente anda aqui nessa cidade ali americana e mora de tédio. Porque você não vê direito ninguém, está todo mundo atrás em algum lugar, você não vê nada. Aqui, bom, qualquer um que já viu algum filme do Almodóvar, passa assim, parece o diário já sabe que aqui pega fogo agora, é uma delícia, acontece de tudo, é divertidíssimo. É muito mais legal para um lugar desse. Na verdade, esses blocos, eles foram projetados para ter esse formato no geral. E cada grupo empreendedor foi definindo o jeito que ia fazer esses blocos. Eles só seguiram uma linguagem geral. Só para observar isso, porque normalmente a gente interpretaria o contrário. Aquilo é muito mais variado. Outro igual, desenhado, ao contrário. Aqui foi desenhado com outro. Esse aqui é um outro esquema também para mostrar maneiras de você ocupar, né, uma mesma área, né, a questão da densidade, né? Você pode ter um prédio, né, bastante alto, no meio da quadra, né, com 75 apartamentos, né? Você pode ter o modelo 2, né, que é ali no meio, né, que você tem uma série de sobradinhos, né, enfileirados,
E o contato também, né, com as pessoas, né, ele acaba sendo um pouco mais restrito, né? E aqui a gente tem mais ou menos a situação que é Barcelona, né, que é em volta da quadra, né, na periferia da quadra, você tem os prédios até os pavimento até 4 andares, né, comércio na parte de baixo, né, a questão do uso misto, né, que é falado, você misturar usos, trabalho, habitação, né, comércio, serviço, e o miolo de quadra livre para você poder ter uma área de recreação e lazer, né, para criança, né. Então é um modelo que a gente idealiza, né, e vê como os benefícios que ele oferece, que ele pode oferecer. Esse também é um conceito, né, que eu trouxe, maneiras de ocupar também, principalmente olhando para a questão de habitação popular, né? E depois eu vou mostrar alguns exemplos, como você ocupar a mesma área, o hectare, né? Lá a gente tem casa no lote, a gente consegue colocar 36 unidades. Se a gente passa para o modelo aqui do lado, né, são blocos de apartamento de 7 andares, né, esse número, né, pula para 364, né, e o custo, que é interessante, aqui embaixo na última linha, é quanto você vai gastar de urbanização, né, infraestrutura urbana, por residência, né? No primeiro caso, $7.000, $7.200, e no segundo, $1.000 apenas de urbanização. Então, é infinitamente melhor o aproveitamento do recurso aí, do investimento, né? E o ganho disso. Aqui para mostrar também, né, os modelos de cidade aí, né? Então, a cidade que ela é chamada de cidade dispersa, que você tem tudo espalhado e distante e longe separado, né, as funções urbanas, né, moradia, trabalho e lazer, a uma distância que você precisa do carro para poder satisfazer, né, sua necessidade. E aqui um modelo de cidade compacta, né, que seria o ideal, onde tudo está mais próximo, né? E você pode percorrer de várias maneiras, como o Paulo estava falando, né? Bicicleta, pé, de ônibus, né? Multimodalidades, né? Aqui é um quadro para comparar, né, as vantagens, né, de uma cidade compacta. Eu não vou ler tudo aí, porque o pessoal vai cansar também, né? Mas, em relação, por exemplo, à energia, né, a gente é evidente que uma cidade mais dispersa, mais longe, onde as coisas ficam mais longe, você precisa de redes de distribuição muito maior, né? Enquanto que na cidade compacta, essas redes são menores, né? Em relação à área impermeabilizada também, né, dá para a gente destacar ali. E a questão do meio ambiente, né? Você vai avançando, a cidade vai crescendo, você vai avançando em direção às áreas naturais da cidade. Perda de biodiversidade, né, flora e fauna, e a questão do gás carbônico aí, da emissão dos automóveis. Isso aqui é uma brincadeira que eu fiz, né, para mostrar ali, né, que a gente tem aquela linha preta fina de contorno, né, é o perímetro urbano de Botucatu, que é 9.700 e poucos hectares. A linha lilás, ela seria o que a gente chama de contorno urbano, né, como se você fosse contornando toda a extensão por fora, né, da cidade. E a mancha cinza é o urbano efetivo, realmente, né,
que é 3.700 hectares. Vamos passar. Então, eu fiz a seguinte conta aqui. Imaginando uma população de 150 mil habitantes, Botucatu, e a gente aplica, né, a média do IBGE, né, 3 habitantes por moradia, quer dizer que 50 mil moradias resolve o problema da habitação em Botucatu. Se a gente considerar, né, uma moradia de 80 metros quadrados, que é um apartamento aí, 3 dormitórios, padrão imobiliário aí e tal, a gente chega numa área total de 4 milhões de metros quadrados, que é 4 quilômetros quadrados, que é 2 quilômetros por 2 quilômetros, 20 quarteirões por 20 quarteirões, que é aquele quadrado preto que está desenhado ali. Quer dizer que aquela área seria suficiente para abrigar a população em Botucatu. E se a gente compara aqui embaixo, apenas com o urbano efetivo, né, que é a mancha cinza, quer dizer que essa área cinza ela já é 9 vezes maior do que a gente precisa, né? Lógico, esse é um exemplo mais para ajudar a pensar quanto que precisa de área, né? E aí eu coloquei essa imagem para tentar mostrar o que equivale a esse quadrado, né? Uma imagem aérea, né? Aqui está o Lajeado, a Marechal, Castelinho, mais ou menos seria aquele quadrado que vai aqui do Lava Pés até o Água Fria, né? Uma área de 4 km quadrados. O impacto que isso já causou, né? Esse espraiamento já causou. É o que o Felipe mostrou. Vou mostrar também. Exatamente. Então aqui, para terminar, pessoal, eu destaquei as diretrizes que a gente apontou no diagnóstico, né? Mas eu vou destacar essas em vermelho, que eu acho que são as principais. A primeira coisa que eu acho aqui que a gente está batalhando, né, como grupo, participando também das discussões, é que precisa controlar esse espraiamento horizontal da cidade. Esse crescimento ele precisa ser controlado, né? Segundo ponto é retornar, incentivar as pessoas a morarem no centro novamente. Mas a gente tem uma infraestrutura já instalada, consolidada, de comércio, serviço, né, lazer no centro, que está sendo mal aproveitada, né? E poderia ser também aproveitada em relação à habitação de interesse social. Existem muitos modelos de habitação social, vou mostrar alguns. Quer dizer que é possível fazer, né, outros modelos de habitação de interesse social. E ali, o outro destaque, né, é que, junto com essa diretriz de incentivar a habitação no centro, a gente tem que fortalecer os centros de bairro, as centralidades de bairro, que esse seria um modelo mais policêntrico. Em vez da gente ter um centro só, né, onde todo mundo vai para o centro durante o dia e durante a noite ele fica vazio, né, a gente tem pequenos centros, né, organizados no território. Em relação à habitação no centro, a questão dos imóveis vazios que estão na área central, né, que poderia tranquilamente ser aplicado o IPTU progressivo, né, que é uma coisa que a gente vem conversando também, né, tentando abrir os olhos aí, né, poder público, e um plano de reabilitação da área central que leve em consideração a questão da habitação, né, o patrimônio histórico também tem que estar conjugado aí nessa equação. Então aqui alguns modelinhos de habitação, rapidinho, que dá para fazer. Isso daqui é São Paulo, né? É mais ou menos aquele modelo de Barcelona que foi utilizado, que você tem prédios aí que fecham uma quadra, né, a periferia de uma quadra, e no centro dela você tem os equipamentos de lazer para a população. Habitação de interesse social.
social, só para deixar claro. Habitação de interesse social, exatamente. De 1, 2 quartos. Isso. Quer dizer que dá para fazer. Esse aqui é um concurso, né? Uma imagem de um concurso de arquitetura, né? Que mostra, né, também essa alternativa de fazer predinhos para habitação de interesse social, né? Com equipamento de lazer, com comércio, no térreo, né? Quer dizer que dá para fazer melhor, né? Esse é um outro modelo que eu acho interessante, que são casinhas geminadas, né? Então, se a gente vê, na verdade são 4 cada bloquinho são 4 unidades, né? Você tem 2 em cima e 2 embaixo. Quer dizer, você otimiza também a infraestrutura, né? Você está densando, né? Mas de uma outra maneira, com mais qualidade. Para a gente não continuar fazendo isso, né, pessoal? Eu acho que o modelo ele continua se perpetuando aí e a gente está ocupando várias áreas, né, de maneira errada, sem oferecer cidade por completo. Você está oferecendo só simplesmente uma casa, só que o cara não precisa só de uma casa, ele precisa de muito mais, né? E aqui, para fechar, o modelo de centralidades, né? Ali é o mapa da cidade. Os pontos vermelhos ali são o que eu chamo de macroequipamentos. São grandes polos de atração, né? Que é mais onde o pessoal trabalha, né? E se concentra durante o dia. E ali, na região central, você tem escola, posto de saúde, os equipamentos de modo geral. Aqui são as áreas de APP, né, que o Felipe falou, né? Então, uma ideia seria conciliar essas duas coisas num modelo. São os rios, né? Isso. Pode passar, pai. Modelo que ele integra essas duas coisas, né? A ideia das centralidades, que são como se fossem pequenos centros, né? Só que ao redor deles, você vai graduando essa densidade. Ao redor desse centro, nesse polo de atração, você adensa mais e você vai, aos poucos, você vai diminuindo essa densidade, principalmente em direção à área rural, né? Então, só para ter um texto ali. Então, definição da centralidade, né, que são esses polos de atração, definição das conexões entre essas centralidades, que a gente conversou, é a partir desse modelo que seria ideal fazer o plano viário, a partir, né, dessa definição. E os planos de desenvolvimento de cada área envoltória dessa. Então ali, né, sobrepondo as áreas de APP. Como seria o desenho disso, né? Uma imagem mais conceitual, né, estratégica aí. E esse é o último slide, né, de como seria essa graduação que eu falei, desses anéis, né, dessas centralidades, onde você tem uma área que é mais adensada, né, que é essa T6, né, que é uma zona urbana, né, mais central, né, e ela vai diluindo, né, gradativamente em direção à área natural. Então, quer dizer, você dilui, né, essa urbanização de forma bem suave aí. Pessoal, era isso. Como a gente vai sanar essa quantidade grande de imóveis que estão vazios?
como é que a gente vai fazer para esse aluguel ficar coerente, para as pessoas poderem morar em lugares melhores no centro, ou o que a gente vai ter que fazer para reconstruir, para adequar essas edificações que já existem. A gente está fazendo banco de terra, que é comprado geralmente, em boa parte deles, por quem já tem dinheiro, já tem o seu imóvel, fica ali especulando com ele. Então, assim, os erros continuam sendo cometidos. Esse seria o primeiro passo para parar de errar. Aí, do ponto de vista das enchentes, se a gente conseguir parar de errar, vamos supor que, maravilha, estagnou. A gente já não sabe como vai ser isso. Mas se a gente tivesse estagnado, aí a gente pode também começar um processo que, no momento que a gente está, tem que vir junto com o parar de errar, que é incorporar novas tecnologias. Hoje em dia, é um absurdo que a gente tem um código de obras de 1985, que não se constrói como 1985, e você não incorpora uma cisterna, uma caixa d'água de retenção, uma permeabilidade do solo, uma calçada. Botucatu, todas as calçadas, todo o asfalto é 100% impermeável. Você tem técnicas hoje de biovaleta, de poço de infiltração. Tudo isso tem que ser incorporado aos poucos. E aí sim a gente vai, talvez, conseguir reverter um pouquinho da situação. Eu acho que vale a pena a gente tentar fazer com mais frequência, com o máximo que puder dar participação, essas trocas, para juntar o que a gente sabe. Quem vem de fora, quem está aqui, quem está há muitos anos, quem estudou, quem levantou. Porque quanto mais a gente juntar, a inteligência vem do latim, é interligar, interlegere. Legal.